Boa noite a todos. Então, vamos começar hoje o Psicanálise e Arte. Sejam bem-vindos. Nós vamos discutir a questão a partir do texto A Louca da Casa, da Rosa Monteiro. Vamos discutir um pouco a questão da escrita. Eu acho que quem tem acompanhado esse ano Psicanálise e Arte, a gente discutiu as escritas de si, e nós estamos pensando assim, qual é a importância da escrita dos escritores de literatura e de ficção para a gente pensar a escrita dos analistas, né? Então, se a gente pode tirar daí alguma coisa e pensar junto com isso. Então, é um pouco essa linha que a gente vai conversar hoje. Então, vamos começar com uma inspiração do Ferreira Goulart. Você coloca, Camila? Coloco assim, Nude. Fê, você que está aí hoje, se puder liberar para eu compartilhar a tela. Tá liberado, Camila? Ainda não. Deixa eu tentar aqui, peraí. Tela. Oi, Cecília. Oi, Ruth. Ainda não. Peraí. Boa tarde a todos. Quase boa noite, Você né? consegue compartilhar aí, Fê? Que eu não estou conseguindo daqui. Peraí. Eu mando o link para Olha, eu você coloquei agora. você como co-anfitriã, vou colocar você como anfitriã agora. Tá. Aí, vê se você consegue. Não? Não estou conseguindo. Tá só colocando para transmitir o próprio Zoom. Eu não. Aí, Agora foi. foi. Foi? Vocês estão vendo a minha tela, certo? Quando você vai escrever o poema, você não sabe o que vai escrever. Você apreendeu alguma coisa de estranho, né, que a surpresa daquele momento te passou. Agora, o que você vai escrever, você não sabe, porque não está escrito. Compreende? Aí na página em branco, Ai, meu Deus. Peraí. Veja bem, uma vez eu estava na minha sala lá, meu filho abriu uma tangerina lá na sala. Eu já tinha comido tangerina a vida toda, né? Mas naquele momento, aí é que entra um negócio, o cheiro da tangerina, que eu já tinha experimentado 1000 vezes na vida, de repente, naquele momento, naquela tarde, naquela sala, o cheiro da tangerina se revelou uma coisa especial, diferente. Abriu para mim um mundo que eu não sabia qual era. Tudo bem. Eu saí de lá para escrever o poema, mas eu não sabia o que eu vou escrever. A tangerina cheirosa, que belo cheiro. Quer dizer, eu não conseguia escrever. Aí, sabe o que eu fiz? Eu falei assim, eu vou ler sobre tangerina. Peguei a enciclopédia e fui ler sobre tangerina. Aí descobri que a tangerina é a laranja da China. Não tem aquela laranja da China, laranja da China. É a tangerina que é a laranja da China. Depois descobri que a laranja da China foi levada para a Califórnia. Foi a primeira vez que se plantou tangerina fora da China. E depois foi, bom, então, aí foi descobrindo coisas a respeito da tangerina e tal, mas o poema não nascia. Mas eu estava lendo à toa sobre tudo que pudesse, sei lá, tudo bem. Aí eu descobri, nessa leitura, o seguinte, que mineral não tem cheiro, ferro não tem cheiro, alumínio não tem cheiro, né? Mas tem um mineral que tem cheiro, enxofre. Tudo bem. Aí eu levei um choque com esse enxofre, é mineral, eu não sabia. Tudo bem.
Uma semana depois, eu estou no meu carro com a minha mulher, vamos para a praia de Ipanema. Aí eu vou no carro. Aí, no meio do caminho, surge na minha mente o seguinte verso: com raras exceções, os minerais não têm cheiro. Aí começou o poema. Não fala em tangerina, não. E aí vai e entra a tangerina. Quer dizer, mas, compreende? Jamais imaginei que o meu poema, O Cheiro da Tangerina, fosse começar com esse verso. Com raras exceções, os minerais não têm cheiro. Então é assim, quer dizer, é uma loucura. Mas é isso que faz o encantamento da poesia, porque o resto é tudo previsto, é tudo igual, tudo chato, entende? Então, por isso que eu digo, a poesia não revela a realidade, a poesia inventa a realidade. A arte não revela a realidade. Isso aí é uma coisa que a crítica insiste em dizer, eu não concordo. A literatura revela a realidade, que revela nada. Inventa a realidade. Você conhece algum Hamlet na sua vida? Fora da peça do Shakespeare? Não, né? Só está na peça dele, dormindo lá. Quando você abre, começa a ler, começa a viver. Quando Drummond escreve, como aqueles primitivos que carregam consigo o maxilar inferior dos seus mortos, eu te carrego comigo tarde de maio. Não é bonito? Acrescenta a nossa vida, depois que se ouve esse verso. Fica a nossa vida toda, mais esse verso que ele criou, que ele inventou. É isso. Bom, Esse então, terreirão é foda. então, então vamos à louca da casa, né? Nós hoje vamos conversar um pouco, nós três vamos trazer algumas poucas palavras para iniciar a conversa a respeito do livro, e depois vamos abrir com bastante tempo para todo mundo poder participar. Rosa Monteiro diz que o livro A Louca da Casa era de início um ensaio sobre a escrita, e quando o título surge, ela se dá conta de que esse termo, encontrado em Santa Teresa d'Ávila para nomear a imaginação, era seu tema central. Afirma que a imaginação tem para os humanos um papel crucial na invenção de suas memórias, na possibilidade de dar algum sentido ao caos das nossas existências. Essa ideia se aproxima de Freud, quando se refere às construções e análise, como romances familiares, e certamente de Lacan, ao declarar que a verdade tem estrutura de ficção. Como todos sabem, quando tomamos uma obra literária nesse espaço de conexão psicanálise e arte, não temos a pretensão de discutir a obra como num clube de leitura. Vamos buscar ali alguns pontos que nos esclareçam alguma coisa da teoria e da prática psicanalítica. Encontrei várias preciosidades sobre a rivalidade entre irmãos, a vaidade e aquela possibilidade de se ver situado sob o feixe de luz proveniente do olhar alheio. Recortes já reservados para me ajudar a pensar o agrupamento dos analistas. Mas a investigação de hoje vai em outra direção. Qual a importância da imaginação para a escrita literária e também psicanalítica? A inibição na escrita, que tantas vezes é descrita pelos romancistas, mas que os analistas também conhecem bem,
muitas vezes foi relacionada à dificuldade de manter o mundo da fantasia visível nas crianças ou na dificuldade de se deixar levar para imaginar o real, como diria Lacan, e dar nome ao que ainda não tem nome. Um dos personagens que a Rosa Monteiro cita para falar dessa questão da inibição na escrita é o Juan Rulfo, o maior escritor mexicano do século XX, que escreveu 2 solitários livros suficientes para instalá-lo no pedestal reservado aos mestres dos mestres e, em seguida, se calou para sempre. Ele dizia: eu tinha o voo, mas cortaram-me as asas. É que morreu o tio Celestino que me contava as histórias. E acrescenta Rosa Monteiro: ele tinha razão. Morreu ou se calou aquele que murmurava ficções dentro da sua cabeça. Imagino que Lacan também se preocupava com a repetição do mesmo entre os analistas e desconfiava da importância de experimentar novos voos a partir da alienação aos significantes de Freud. É provável que também ele tenha descoberto em Santa Teresa d'Ávila a importância da imaginação, dessa vez para a psicanálise. Ela teve, sem sombra de dúvida, um lugar central nos seus desenvolvimentos sobre o escrito e a passagem ao feminino no Seminário 20. Todo mundo se lembra que a capa do Seminário 20 tem a Santa Teresa d'Ávila numa estátua de Uso vermelho, místico. Aham. no gozo místico. Desenvolvimentos que, em seguida, permitiram importantes reviravoltas no seu conceito de imaginário, no Seminário 21, e na importância de se deixar levar pelo que irrompe, pelo que nos invade, com uma certa aparência de disparates imprescindíveis para inventar o saber. Tudo isso Lacan pôde desenvolver no Seminário 21 e eu imagino que ele tenha se apoiado na imaginação da Santa Teresa, né? Nessa louca da casa. Inclusive pela questão dos disparates, né? Embora ele dê de Aimé, né? Que foi ela que ensinou a ele que o saber se inventa, mas no Seminário 20 ele já estava desconfiado de que a imaginação tinha algum interesse para nós. Interessado em distinguir a posição masculina e feminina, ainda no Seminário 20, da aparência dos corpos, ao escrever as fórmulas da sexuação, Lacan diz que todo mundo sabe que há mulheres fálicas e que os machos podem muito bem colocar-se do lado do não todo. Afirma que São João da Cruz, como Santa Teresa e as místicas, certamente experimentava a ideia de que deve haver um gozo que estaria mais além daquele obtido pela posição fálica. As posições masculina e feminina se distinguem, portanto, pela diferença de estar em maior ou menor grau alienada aos significantes do outro que proporcionaram um enquadre na nossa Constituição e a possibilidade de experimentar ou não um gozo a mais, uma outra satisfação obtida pela posição não toda fálica. Importa aqui, para a nossa discussão de hoje,
sobre a importância da imaginação na escrita, a afirmação de Lacan de que as jaculações místicas é o que se pode ler de melhor, sendo os seus escritos dessa ordem. Portanto, ele se reconhece nos textos produzidos na transmissão da psicanálise do lado do feminino, do lado do não todo fálico, do lado daquele que, em análise, pode tornar legível a escrita do outro para supostamente poder ler de outro modo e propor as suas heresias. Temos aqui no Seminário 20 uma indicação do que Lacan desenvolverá nos seminários seguintes sobre a importância do se deixar levar pelo inconsciente desarmônico, numa viagem sem destino, sem rumo, numa errância, que nos permite ir além das nossas marcações fálicas, essas marcações que nos determinam na relação com os nossos outros. Lacan usa a metáfora do navio que, atracado no cais, se deixa levar pelo movimento do mar para mostrar que o analisando na associação livre vai construindo suas narrativas e, nesse caminho, encontra lugares sem nome, questões que precisa insistir em nomear, levantando suposições e fazendo uso da imaginação para dar a esse real, que sempre escapa, alguma possibilidade de simbolização. Um recorte do livro A Louca da Casa me serve para aproximar o fazer dos escritores daquilo que acontece no processo analítico. Rosa Monteiro afirma que a criação literária precisa sair do mais fundo, fluir sem motivo e sem trava, a partir do informe. Diz ainda: poços de realidade intocável e indizível, que atravessa gerações, até que somem na memória dos descendentes, ou algum escritor venha escrever para cauterizar com palavras os impensáveis e insuportáveis silêncios da infância. Somos, então, escritores quando, no processo analítico, cauterizamos com palavras os silêncios e o informe da nossa estruturação, porque é preciso ir além da realidade do fantasma que nos amarra e aprisiona. Lacan precisou propor esse imaginário que acorda, que desperta e permite a invenção de saber. É nisso que consiste a ideia de imaginário simbólico do real. Para terminar, preciso dizer uma coisa importante sobre a escrita. Eu tinha feito um caminho que me pareceu de difícil transmissão. Me propus a abandonar o que estava escrito, a forma. Sobraram 2 ou 3 frases do primeiro texto na minha tentativa de reescrita. Pela primeira vez pensei que a errância de que fala Lacan é uma errância controlada, não toda. O navio se deixa levar pela maré, mas não está solto. Alguma coisa o segura no porto. Ainda assim, é possível supor saber ler de outro modo no processo analítico e na transmissão. É isso que eu trouxe hoje. Passo a palavra, eu acho que é a Luciana, né, Lu? O Ruth, a gente vai deixar o debate para o final ou a gente debate seu texto? Eu já não me recordo muito bem o que foi estabelecido. Opa, você ficou muda.
É, Hum, podemos escolher. Eu acho que, às vezes, se as pessoas tá, não estiverem muito aflitas, é melhor para dar o tempo. tá. Às vezes se Do- perde, né? Porque como as É, pessoas não têm o texto na mão, poderia até passar o texto para, se alguém quiser, né? Mas como a pessoa não tem o texto na mão, às vezes elas se perdem um pouco. Mas vamos tentar marcar e pedir para falar de novo e tudo. tá. Então eu vou seguir aqui. Essa obra, eu tenho tentado aí um tempo perseguir essa questão da distinção, né, entre o que se articula na oralidade, em análise, né? Quando a gente fala, a gente também escreve, mas o ato da escrita, e o Lacan insiste nisso, né, não como uma condição na formação de um analista, mas como um esforço que pode ou não, né, promover alguma coisa. E eu tenho, quem já ouviu falando disso, vai ver que algumas coisas se repetem aqui na minha articulação, mas quando eu li a Rosa Monteiro, eu fiquei muito. Voltou para mim esse ponto da escrita, né, porque ela vai falar basicamente, né, uma escritora experiente da do trabalho dela de escrita, né, assim, e aí, bom, ela começa a dizer, né, da escrita e ela vai cair na questão da imaginação, do devaneio, eh, e aí eu tentei recolher dali algumas coisas para ver se me ajudava a clarear um pouco essa distinção, né, que o Lacan vai apontando entre o que se escreve na oralidade, o que se escreve a partir do ato da escrita, questionando um pouco se quando ele fala de escrita, ele está falando somente do ato da escrita ou de outras coisas. Então eu vou caminhar um pouquinho por aí. Quem tiver com essa versão, gente, da Louca da Casa, eu vou citar algumas passagens, a que foi publicada pela Todavia em 2024. Daí eu vou dizendo o que que eu vou ler, para a página que eu vou ler, para vocês poderem ir acompanhando daí. Então, assim, ela fala na página 181, a Rosa Monteiro, uma coisa que me chamou muita atenção sobre a escrita desse livro, né? Logo no começo da página 181, na verdade, ela diz o seguinte: quando comecei a imaginar este livro, pensava que seria uma espécie de ensaio sobre a literatura, sobre a narrativa, sobre o ofício do romancista. Projetava escrever, enfim, mais uma dessas inúmeras obras tautológicas que consistem em escrever sobre a escrita. Depois, como os livros têm vida própria, suas necessidades e caprichos, a coisa foi se transformando em algo diferente. Ou melhor, outro tema foi sendo acrescentado ao projeto original. Eu não só trataria da literatura, mas também da imaginação. E, de fato, esse segundo ramo se tornou tão poderoso que, de repente, se apoderou do título do meu livro. Fecha aspas. Então, a questão da escrita, preocupação inicial da autora, vai cedendo lugar ao tema da imaginação, né? A priori, ela diz isso, né, que a gente escreve em busca de um sentido que não está dado, né? Você até pode escrever, eu quero comunicar essa ideia, então eu vou escrever, né, assim, numa tentativa de simplesmente fotografar ali o seu pensamento, mas ela diz que na escrita, o que ela busca com a escrita dela é um sentido que não está dado a priori e que ela busca isso com o ato de escrever. E daí ela fala uma Lu, coisa. Oi? Lu, é Tô muito, rápida? muito interessante a fala do Ferreira Goulart, né, a respeito disso, né? Ele sente o cheiro de tangerina, quer fazer um poema disso, e qual o caminho que onde isso vai dar, né? Assim, não tá escrito, Não. né? Uhum.
a priori, né, assim, é a alguma priori. coisa que mas que ele precisa desse exercício, ele precisa desse exercício, né, para essa coisa aparecer. E ela fala uma coisa que eu achei super forte, assim, e fiquei até bom, esse livro foi publicado, em 2003, e eu fiquei pensando como que isso soaria nos dias de hoje, mas ela diz lá na página 134 uma coisa que é o seguinte: eu detesto a narrativa utilitária e militante, os romances feministas, ecologistas, pacifistas ou qualquer altruísta que possa ser pensado, porque escrever para passar uma mensagem trai a função primordial da narrativa, seu sentido essencial, que é o da busca do sentido. Escreve-se para aprender, para saber, e não se pode empreender essa viagem de conhecimento levando previamente as respostas com a gente, né. Então, mais uma vez, ela traz essa questão, né, do que surge com o exercício da escrita. Então, o que ela testemunha, assim, é que na busca por um sentido, algo se escreve para além do que se supunha que se desejaria escrever, porque a operação da escrita não adjetivada, né, a escrita informativa, utilitária, militante, parece colocar ativa a louca da casa. Isso é a imaginação, algo que podemos aproximar do que Lacan estabelece, que a Ruth estava trazendo isso, né, eu também estava nessa toada aí do Seminário 21, né, o se deixar levar, o R, aquela errância que é presente nos não tolos, né, ele vai falar lá no Seminário 21 que os não tolos são aqueles amorosos do inconsciente, mas isso não garante que eles não efetuem suas errâncias, né, assim. Então, em psicanálise, o encorajamento à escrita de um percurso íntimo, privado e primordialmente oral, né, visa, nesse para além do dito, a possibilidade de articulação do significante lacaniano de um modo próprio, singular. É uma nova volta que serve muito bem para verificar, né, assim, o que surge ali. Eh, Aí em Leitura Terra, o Lacan, né, eu não vou citar aqui o Lacan, porque já está todo mundo cansado de repetir, quando ele traz lá a questão dos caquemonos, a caligrafia, né, ele fala que na escrita cursiva, o singular esmaga o universal. Então é nesse exercício da caligrafia, né, que uma dimensão do singular é evocada, né, ele vai chamar que algo do um de plus é um a mais, né, é evocado, e essa palavra ela faz homofonia, gente, isso é muito interessante, eu achei isso na nota de rodapé do tradutor do Lacan, que ele fala que o Lacan gostava muito dessas palavras com H, porque, bom, primeiro ele fala que o um de plus faz homofonia com a palavra pelus, que é a pelúcia das crianças, né? Assim, então, tem a questão do objeto de transição, esse um a mais, isso que presentifica, né? Assim, algo desse objeto que foi constituído por cada um de nós, né? No movimento de separação. E depois, presentificação, porque a escrita pode permitir ver, nessa nova volta, a letra que fica elidida na oralidade. Eu já falei disso em outra oportunidade na escola, né? A palavra, em sua dimensão imaginária, é mimétrica, ele vai dizer. Isso significa dizer que ela é também do imaginário, ela efetua esse registro, desenho, imagem, e se não fosse isso, a gente ia continuar falando como papagaios, né? O que Lacan diz. Então, é preciso parar em algum lugar. A escrita, ela promoveria esse corte, né? Além disso, tá indo, gente, vocês estão me ouvindo bem, né? A coisa está seguindo. Então, além disso, em Leitura Terra, há uma curiosa indicação do tradutor, que é isso que eu estou falando para você, né? Ele diz que o Lacan gostava de trabalhar em várias criações que ele fazia com palavras iniciadas com a letra H. A letra inicial não aparece no dito,
mas na escrita ela se evidencia. A letra não pronunciada presentifica o vazio na oralidade, e apenas quando exercitamos, né, quando a desenhamos, é que a gente pode enxergar. Rosa Monteiro, em sua obra, de algum modo, também nos diz isso ao tratar da frustração no campo amoroso. E é super bonito, né, como ela faz isso, porque ela começa o livro trazendo o caso, né, assim, de uma frustração amorosa, uma versão dessa história, e ao final do livro ela pode escrever uma outra versão dessa história, né, assim, e o tema é o mesmo, né, assim, de uma frustração amorosa, mas como ela pode contar essa história no começo e no final do livro é muito diferente. E e aí lá pelas tantas ela está pensando essa questão da frustração amorosa e ela diz o seguinte, né: "Quanto mais frustrada, mais impossível, mais irreal e mais inventada for a relação sentimental", estou na página 168, gente, "mais possibilidade tem de servir de incentivo literário. O que se imagina aviva a imaginação. Enfim, enquanto a realidade pura e dura, o ruído imediato da própria vida é uma péssima influência literária." Então, esse ruído imediato obtura o intervalo, a reflexão, o devaneio, a imaginação. Eh, então a gente escreve também para fundar esse intervalo de acordo com o texto dela, né, e com isso poder enxergar melhor as coisas e quem sabe inventar possibilidades. A imaginação, ela vai, dizer que a imaginação salva, né, e aí ela faz e também tem uma coisa muito interessante nessa obra, porque ela vai evocando vários clássicos da literatura universal, né, e aí ela traz então o exemplo das Mil e Uma Noites, como que a Sherazade, ela consegue, né, assim, se salvar a partir da imaginação, né. Ela diz que, o que a princesa pretendia era salvar a nós todas, e não só da degola decretada pelo rei, mas da incompreensão dos homens, da brutalidade e da violência. Nem é preciso dizer que depois das Mil e Uma Noites de conversa e de convivência, a gente sabe a história, né, o rei tivera 3 filhos com Sherazade, se apaixonara por ela e superara seu horrível instinto assassino. De modo que a imaginação não só pode vencer a morte, ou ao menos conquistar um adiamento da pena, mas também cura, recupera, tornando-nos melhores e mais felizes. Então, pensando com a Rosa Monteiro, fica óbvia a importância, né, de partir para um fazer que, no caso dela, se afirma via o ato de escrever, porque isso pode salvar e pode expandir a vida, né. E aí eu estava me perguntando, e para o psicanalista, afinal de contas, né, assim, a gente se dirigiu à literatura, né, a uma escritora, ela traz alguns elementos, e para nós psicanalistas, o que que poderia assumir esse valor de escrita? Ou como considerar a vertente imaginária da palavra em sua função mimétrica, né, tal como o Lacan estabelece lá no 21, quando ele tenta resgatar, né, a importância do imaginário em sua função de representação. Seria correto afirmar que somente o ato de escrever cumpriria essa função? Eu acho que são muitas, né, as questões que poderíamos formular diante das mais variadas indicações que Lacan faz em sua obra sobre o significante escrever. Mas a partir do que lemos em Rosa Monteiro, e associadas às indicações de Lacan sobre fazer aparecer a letra elidida e o gesto singular que promovido pela caligrafia, ou seja, apostando que sim, que o ato da escrita pode ter seu valor, e aí aqui eu estou pensando na formação de um analista, para além do registro, para além da sua importância para a memória, ou até mesmo para além da sua importância de transmissão da psicanálise, né? De que maneira que o ato da escrita seria importante na formação de um analista.
E aí, de novo, eu encontrei na lota na lota, na louca a louca, tá virando lota. A louca da casa, um sentido sobre por que esse ato aparece associado ao que Lacan chamará de uma plus, né, esse um a mais, esse esforço, né, esse exercício que faz aparecer alguma coisa. Então ela tem uma conversa, ela transcreve uma conversa de telefone que ela teve, já estou terminando, gente, com uma amiga, e aí, ela transcreve essa conversa, né, e a conversa está lá na página 39, para quem está acompanhando aí, e a conversa no telefone com a amiga é o seguinte: "Hoje eu queria escrever, tinha o dia todo, e joguei no lixo respondendo e-mails". E aí a amiga fala: "Por quê?". Ela diz: "Não sei, às vezes a gente evita começar a trabalhar. É uma coisa muito estranha. Por preguiça? Não, não. Por quê? Por medo". Eu não soube explicar a ela, mas ontem, no desamparo extremo da noite, na claridade alucinada da noite, compreendi exatamente o que queria dizer. Por medo de tudo que você não escreve quando passa a ação. Por medo de concretizar a ideia, de encarcerá-la, de deteriorá-la, de mutilá-la. Enquanto se mantém no limbo rutilante do imaginário, enquanto são só ideias e projetos, os livros são absolutamente maravilhosos. Os melhores livros que alguém jamais escreveu. Ao escrever no sentido literário que a autora encontra, exercitando sua imaginação via escrita, algo se realiza. E sempre o desencontro é colocado entre a pretensão e o que se diz com a escrita do que se queria dizer. Escrever é, portanto, enfrentar algo desse indizível, né? Tem um intervalo aí, uma espécie de rebeldia que não se contenta em saber do real, mas que busca fazer algo com isso. A castração sempre é espreita nesse fazer, mas algo, contudo, pode se realizar, né? Que eu fico me perguntando se isso, o Lacan faz essa aposta, mas será que isso também está para todos, né? Assim, alguns talvez vão por essa via, outros não. São questões assim que eu estou tentando articular melhor e, e aí eu vou parar por aqui. Depois a gente conversa, então. E boa noite, pegando o embalo, tem no texto, né? Vou ler um texto que eu escrevi. Rosa Monteiro, nas primeiras páginas de A Louca da Casa, o livro onde ela se propõe a escrever sobre a escrita, nos diz que a gente escreve o tempo todo. Eu estou com essa edição aqui, que é da Tag Livros. Eu comprei num sebo e aí veio essa. Nem sei se ela é comercializada. Nos diz que a gente escreve o tempo todo. Ela fala bem assim: sempre pensei que a narrativa é a arte primordial dos seres humanos. Para ser, temos que nos narrar. E nessa conversa sobre nós mesmos, há muitíssima conversa fiada. Nós nos mentimos, nos imaginamos, nos enganamos. Isso ela coloca nessa página 8. E aí convenhamos que as escritas que a gente faz na vida não são as mesmas de acordo com o que caminhamos e nos propomos a ler das narrativas que construímos. Então entra a imaginação, a louca da casa. Monteiro brinca e nos solta pistas que podem ser ou podem não ser sobre sua biografia. E o tesouro dessa leitura é isso, porque não faz diferença. Não é essa a verdade dos fatos que interessa ao leitor ou ao escritor, mas a verdade criada, as mentiras sinceras, como diria Cazuza. A autora, em entrevista ao programa Roda Viva, não sei se vocês assistiram, destaca a função que a escrita teve em sua vida. Localiza cronologicamente que a escrita de seu primeiro livro aconteceu na infância. Ela se formou em jornalismo e teve a escrita como instrumento de trabalho, algo que a sustentava numa época não tão distante da nossa, em que ser, entre aspas, apenas escritor não era algo financeiramente viável. Ela fala disso e ela tornou-se, então, uma das maiores editoras da Europa, né? Foi editora de um grande jornal, do El País, e se permitiu ser alguém que existisse como escritora de ficção.
em especial no caso da Louca da Casa, como uma ficção autobiográfica. Atualmente, as escritas de si podem ir por categorias como essa ficção autobiográfica, que é o que o livro que a Rosa Monteiro nos diz bem assim. Tudo que conto nesse livro sobre os outros livros ou outras pessoas é verdade, quer dizer, responde a uma verdade oficial, documentalmente verificável, mas receio que não possa garantir o mesmo sobre o que se refere à minha própria vida, porque toda autobiografia é ficcional e toda ficção é autobiográfica, como diria Barthes. Ela fecha o livro com isso, assim. Então é uma grande piada que ela faz com a gente, que é muito gostoso de questionar tudo que foi dito até então, né? Existe a literatura que se diz não ficção, como a Annie Ernaux, que afirma que nos meus livros não há autoficção, eles são mesmo biográficos. E aí eu fico me perguntando o quanto que é possível esse mesmo autobiográfico a partir da hora que a gente sempre conta de um outro ponto, né? Assim. E então a gente chega ao que escrevemos em uma análise lacaniana. A Vera Conelli, e aí isso atravessou, como eu estava trabalhando, porque eu fui ler esse livro aqui, Análise da Vera Conelli, e aí, enfim, eu não consegui não falar dele. E aí, a Vera Conelli traz que... Deixa eu aqui. Aqui. A Vera Conelli, nessa obra recém-lançada, afirma que, nessa terceira análise lacaniana que ela se propôs a fazer, entendi que era importante recontar a história, mas de outro lugar. A narrativa que me acompanhava e que havia se tornado uma ladainha deu lugar a uma formulação inédita, uma ficção. Precisamos inventar uma versão de nossa existência na qual nos fiarmos, ou seja, assumir que a realidade que nos é tão cara é construída por meio de uma narrativa moldada por nós. E ela traz esse testemunho e sobre o discurso analítico e o que é lido e escrito em uma análise, o Lacan no Seminário 20, ele aponta, ele faz, enfim, constrói o seguinte: no discurso analítico de vocês, o sujeito no inconsciente, vocês supõem que ele sabe ler. E não é outra coisa essa história do inconsciente de vocês. Não só vocês supõem que ele sabe ler, como supõem que ele pode aprender a ler. Só que o que vocês me ensinam a ler não tem, então, absolutamente nada a ver, em caso algum, com o que se possam escrever a respeito. Ele coloca isso na página 52, na aula sobre a função do escrito. Então, o que a gente pode escrever e a quem serve essa escrita feita em uma análise? Aí, nesse livro aqui, da Vera Conelli, ela traz que escrever modifica tudo isso, criando uma ordem que nunca houve, uma inteligibilidade no caos e revelando furos naquilo que parecia completo e acabado. Isso na página 166 do livro. E aí a gente volta a Rosa Monteiro, nesse caminho que eu fiz, que também relata que ela viveu com crises de pânico dos 16 aos 30 anos de idade. E de uma forma, né, que crise do pânico que ela passava, né, cessaram quando ela começou a publicar seus livros, seus escritos literários. Uma crise de pânico vem junto com uma sensação de morte. E nesse livro A Louca da Casa, por várias vezes, ela fala sobre morte. É um tema que ele é recorrente, assim. Em vários momentos ela pincela alguma coisa disso, né, sobre morte, finitude. Então ela nos diz que, amando, você é eterno. Da mesma maneira, quando está escrevendo um romance. Nos momentos de graça da criação do livro, sente-se tão impregnado de vida dessas criaturas imaginárias que, para você, não existe tempo, nem a decadência, nem a própria mortalidade. Você também é eterno ao inventar histórias. A gente sempre escreve contra a morte. Ela coloca isso no livro. E então, quando a gente escreve, a gente deixa registros, né?
E talvez seja essa materialização de algo que vai para além de nós mesmos, esse ponto da criação que a escrita permite. E assim ficam questões, né, como será que tirar palavras talhadas dentro de nós, no íntimo, e trazê-las ao público, ofertá-las tanto quanto possível a um outro, pode ser uma saída digna para dores, amores e a possibilidade de adentrar ainda mais a vida? É isso que eu preparei, assim, consigo fazer. Obrigada, gente. Agora a gente vai para a conversa. As pessoas podem ir se inscrevendo, levantando a mãozinha para ordenar a brincadeira. Quer Eu falar, Marta? gostaria de perguntar. Isso. Eu estava procurando como levantar a mão aqui, mas. Uhum. Então, os recortes que vocês fizeram e a própria escrita das três está excelente. Obrigada por vocês enfeitarem esse espaço com tantas palavras interessantes. É, eu tenho tentado percorrer a questão da letra em Lacan e a letra na literatura. E comecei com Marguerite Duras, né? E ela fala, Marguerite Duras fala a mesma coisa que Ferreira Goulart começou falando, de que o personagem ou o livro, ele se impõe. Marguerite Duras fala que LOL se construiu, se impôs a ela. Tanto que ela fala que o baile de Testala destruiu LOL, mas também a construiu, né? E estou aqui pensando que a Rosa Monteiro também na página. A gente está. As versões antigas e as novas, acho que estão com 3 páginas de diferença. E é interessante que a versão que a Luciana leu tem muita mudança na organização do texto, né? Não está exatamente igual. Porque eu consegui localizar e vi que o texto foi alterado, foi sintetizado, enfim. E aí, na página 80 da versão antiga, que deve ser 83 da de Luciana, pelo menos, ela coloca aqui: talvez esteja escrevendo este livro justamente para perguntar, afinal, o que aconteceu. Talvez, na verdade, todos os escritores escrevam para cauterizar com suas palavras os impensáveis e insuportáveis silêncios da infância. E aí, o que a gente pode, Ruth, e todos, né, pensar com relação à letra na escrita e na literatura? No seminário 18, Lacan vai dizer que o discurso que não seria de um semblant é o discurso de vanguarda. Né? É literatura de vanguarda que ele fala. Mas ainda é uma questão para mim, porque assim, é um traço, tanto a Rosa Monteiro quanto Marguerite Duras escrevem muito sobre essa escrita, né? Marguerite Duras tem um livro só sobre escrever, e colocam isso de uma certa cauterização, de fato, né? Agora, Camila colocou que a escrita aliviou Rosa Monteiro com relação às crises de pânico. Eu fiquei... Isso. Quando ela publica, ela fala que quando ela publica o primeiro livro, as crises de pânico são suspensas, né? Eu achei ter escutado ela falar na Flip, mas posso estar enganada também, que o casamento fez, e também no perigo de estar lúcida, né? Que o casamento tinha dado um outro contorno a isso, né? Tanto que ela escreve o perigo de estar lúcida dizendo que ela era uma paciente de saúde mental. Isso. Sim. Mas eu fiquei com essa questão da letra, né? Da letra na literatura. Eu não entendi muito bem qual a questão que você está trazendo, mas assim, vou começar a colocar algumas coisas para ver se a gente chega aonde, né, talvez você possa falar mais, mas primeiro
resgatando alguma coisa que a Luciana estava falando, o Lacan no Seminário 21, ele é muito categórico em dizer que se você quer saber um pouco mais, é preciso escrever. E que a invenção de saber é o escrito. É claro que quando ele está falando disso, ele não está falando do que a gente o que a gente escreve, né? Porque ele fala assim: quando eu falo, eu escrevo na memória de vocês, né? Então, o processo analítico é um processo de escrita das nossas, das nossas histórias, e eu acho que isso também aparece nessa coisa, como é que a gente vai recontando a mesma história e vai podendo dizê-la de um jeito diferente, né? Você vai podendo escrever de um outro jeito. Mas a minha experiência de escrita tem muito daquilo que a Luciana trouxe, assim, a gente às vezes tem uma ideia muito genial e o esforço de escrever, assim, quando você escreve, aquilo se perde um tanto, né? E aí você para perseguir uma ideia que não é uma ideia anterior, é uma ideia que vai se construindo à medida que você escreve, é um esforço que você dá um passo a mais. Eu não sei qual é a experiência de vocês, mas eu acho que isso é muito claro para mim quando eu escrevo. Quando eu comecei a escrever que o Lacan tinha também se encontrado com a louca da casa em Santa Teresa d'Ávila, com a imaginação em Santa Teresa d'Ávila. Por que eu iniciei depois, na segunda escrita, na reescrita do texto, eu botei imagino, né? Porque eu também estava imaginando que esse encontro do Lacan com Santa Teresa, que inicialmente era para definir a questão do gozo místico e do gozo feminino, né, desse gozo a mais, dessa outra satisfação, mas e aquilo tem consequências ao longo, ele até o momento de concluir, ele está falando da importância desse imaginário que vai dar ao real, que vai ser necessário para abordar o real, né? Então, eu consigo imaginar que o encontro com a Santa Teresa e com a questão da imaginação tenha trazido para Lacan, pelo menos é isso que a gente recolhe nos seminários seguintes, alguma reviravolta no conceito dele de imaginário, né? Enfim, fugi completamente da sua questão da letra, mas enfim, vou botando aí para a gente começar a conversar. Daqui a pouco a gente volta lá na letra. Vai, filha. Eu queria fazer um comentário. Se eu estiver falando demais, a gente corta, a gente volta. Eu adorei esse livro, eu não conhecia quase, acho que nada dela. Comecei a ler e apaixonei. E aí vou ler 3 pedacinhos para vocês para dizer porque isso é lacaniano e vou tentar dizer o que eu estou entendendo e fazer algumas questões, tá? 3 pedacinhos. Na Vai. página 10, ela diz assim: para ser, temos que narrar a nós mesmos. E nesse contar-se, o que não falta são lorotas. Mentimos, imaginamos e enganamos a nós mesmos. Isso é lacaniano. Vou dizer o que é. Depois, de modo que inventamos nossas lembranças. O que equivale a dizer que inventamos a nós mesmos.
porque nossa identidade reside na memória, no relato da nossa biografia. E depois, lá na página seguinte, na 11, no meio do parágrafo, ela diz assim, bom, ela diz assim, também senti o chamado furioso dessa pulsão ou desse vício, e digo, desde já, que fazia muito tempo que eu vinha apontando ideias quando, pouco a pouco, fui percebendo que não podia falar da literatura sem falar da vida, da imaginação sem falar dos sonhos cotidianos, da invenção narrativa sem levar em conta a primeira mentira, que a primeira mentira é o real. Uhum. Isso é lacaniano, gente. Aham. Absolutamente lacaniano. O que o Lacan faz, a meu ver, Marcela, no seminário 1, Marcela não, foi Luciana, né? No Ah, seminário 1, é contar, é dizer essa mentira que é o real. Ele vai dizer dessa realidade ficcional que é o real. Eu acho que é isso que penso um pouco por aí. E aí queria pensar o seguinte, assim, Ruth, quando você fala de imaginar o real, o problema do simbólico. Lacan, imaginar, ela falou de imaginar o real algumas vezes, né? E depois falou de imaginar o O simbólico. simbólico do real. E veja bem, a questão é que o Lacan força a gente a trabalhar com 3 dimensões o tempo todo. Então, pensar em imaginar o real precisaria de alguma outra coisa depois disso. Aí você propõe uma outra coisa que seria imaginar o simbólico do real. Aham. E aí você viu isso em Lacan? Vou te perguntar, por que eu estou te perguntando isso? Porque o que eu leio do Lacan lá no Seminário 21 é que ele fala que a psicanálise vai na mesma direção da matemática, que é Aham. imaginar o real está sempre no meio do simbólico, que é o que você trouxe logo do começo, imaginar o real, mas o real do quê? Do simbólico. Não se trata de imaginar o real. A gente não existe, a gente não, isso não dá, a gente não consegue, isso não é o campo lacaniano, é imaginar o real do simbólico, como eu estou entendendo. Por quê? Aham. Porque o simbólico é o que a gente conta, Isso. ou, na verdade, é o que a gente é contado, aí é que tem a ver com o que ela traz aqui, né? Então, ele vai dizer que isso tem a mesma direção da matemática, que é imaginar o real do simbólico. Vamos pensar, por exemplo, como é que seria isso? O que é uma equivocação? Uhum. Sim. Imaginar o real do simbólico. Lacan Uhum. vai dizer que nós só temos uma arma contra o sintoma, ou sintoma, se vocês quiserem, mas ele chama de sintoma, que é o equívoco. É o Né? A equívoco. nossa direção de trabalho é isso, é trabalhar com isso. Uhum. Então, aí eu queria pensar, não sei se tem outro lugar que ele diz isso, de imaginar o simbólico do real, eu não sei se isso vai me fazer ler de outra maneira, se você É. encontrou isso lá, Não, né? ele lá no seminário, no momento de concluir, ele fala que o real é muito difícil de lidar com o real e é muito difícil de imaginar, mas que só o imaginário pode nos dar os elementos para. Você tem razão, ali ele não fala do simbólico, mas É, ele fala a supor, é, ele usa o sujeito suposto saber, ele aham, brinca com o sujeito suposto saber, do mesmo jeito que ele brinca com a transferência enquanto sujeito suposto saber, e que ele fala que a fórmula do escrito é o saber suposto Saber suposto sujeito. sujeito. Lá no momento de concluir, ele fala supor, poder ler de outro modo. Então, ele fala que essa suposição que vem da imaginação é que vai permitir ler de outro modo algo a partir do comparecimento do real. Né? Então, Uhum. você tem. eu acho que precisa repensar isso melhor, porque eu acho que aí é que a gente, às vezes, se equivoca com a noção de real, eu acho.
que é muito forte ele Mas o dizer, equívoco é isso, assim, mas é o aparece real equivocando o simbólico. É você imaginar o real equivocando o simbólico, entende? Você está lidando com um campo que é simbólico, que é a palavra, que é o sentido dado, né? E você equivoca isso. Ele vai dizer lá no início do seminário 21, Ruth, eu te dou a página aqui. Ele fala, o real tem que estar no meio. Se você tiver, por exemplo, RSI, ele vai dizer o que é RSI? É realizar o simbólico do imaginário. Isso é religião. Uhum. E aí eu fiquei pensando que talvez imaginar o simbólico do real, né, seria o discurso da histérica, talvez. Uhum. Mas a direção do Lacan é imaginar o real do simbólico. Isso é uma coisa que talvez a gente vai precisar trabalhar mais, Uhum. pensar Uhum. mais. Isso está na página, naquela tradução que a gente tem do seminário 21. Isso está na primeira aula. Deixa eu ver, que é horrível porque não tem página certa, né, Ruth? Aham. Peraí, Mas meu amor. está no 1/7, tá? Aí Aham. depois a gente vai conversar um pouco mais. Depois eu queria só pensar uma outra coisa a partir desse recorte que eu fiz aqui, que eu achei fantástico. Ela é lacaniana porque olha a história da letra, né? O texto do Lacan se chama A Instância da Letra no Inconsciente ou a Razão desde Freud. O que o Lacan está fazendo? Ele está retornando a Freud o tempo todo, buscando, ele fala, a lâmina cortante de Freud, e não o blá 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 que o Freud muitas vezes cai por causa do tempo dele, como a gente cai, todo mundo cai, o próprio Lacan às vezes cai. Né? Então, o que é a instância da letra? Ou o inconsciente? Né? Instância quer dizer instante de repetição. Né? Ele Uhum. vai fazer o que será a letra. Mas antes disso, eu queria só voltar numa coisa e só vou concluir rápido. A história que ele traz, por exemplo, uma criança pequena diz assim, ele traz isso em vários lugares, seminário 6, ele faz disso direto. Eu tenho 3 irmãos, diz o menininho, Paul, Uhum. Ernest e eu, certo? Uhum. Para Uhum. mostrar o seguinte, o sujeito é contado, Uhum. Uhum. né? Depois ele se conta. Depois Uhum. ele conta o que ele se contou e acredita no que conta. Entende Uhum. como é tudo invenção? Uhum. Tudo é um trabalho. É por isso que esse recorte que eu fiz dela aqui é lacaniano escancarado. Escancarado. Aí o que isso tem? A coisa do escrito na análise, eu vou reler esse texto, que eu acho que isso do Lacan, que me deu muita vontade de partir disso, de voltar lá. Será a análise, né? Eu fico pensando assim que o Lacan está o tempo todo, desde a instância da letra, discutindo isso, né? Que a letra no inconsciente não é o significante sociriano, né? O Uhum. significante sociriano ele inverte, reverte, e trabalha com outra noção de significante, né? Uhum. Mas ele diz o sujeito está na fala, o sujeito é o sujeito que fala. Né? Uhum. E ao falar, ele lê e escreve, se ele tiver um encontro com o analista. Ele está trabalhando isso aí, né? Uma operação analítica vai possibilitar, e depois você pode vir a fazer isso sozinho, né? Eu estou falando em relação à psicanálise, não vou falar de outros campos que eu não conheço, não sei dizer disso. Em outros campos, né, podemos pensar em relação à literatura e tal. Mas, quer dizer, ele lê o que ele está dizendo para além do dito, é o que ele vai chamar do dizer, né? Uhum. E que tem essa dimensão de letra no inconsciente, que está dito na fala dele, mas que ele não lê. Você faz uma sessão de análise, né? Você vai para a análise, você pensou alguma coisa. No que você começa a dizer, você mesmo, às vezes, a partir de um determinado momento em análise das associações, aparecem coisas que você jamais pensou e você diz, Uhum. né? Você inventa essa história com mais um, com mais um, com mais um, e isso te dá uma outra vertente, né? Às vezes Isso, uma pontuação do essas, analista.
essas né? novas versões vão quebrando aquele sentido que era dado E um novo anteriormente. escrito se escreve. Isso, O que isso. antes era real passa a não ser mais real, quando isso que estava na dimensão real pode até se escrever. Entende? Uhum. Então, eu penso a questão do lado masculino e feminino, né, da fórmula quântica da sexuação, como uma tentativa de formalizar isso mais, porque o Lacan, a meu ver, ele vai abrindo página, em uma página ele abre mais 10, em uma página mais 10, vai tentando esmiuçar o que é a operação analítica, né? Uhum. Eu acho que isso acontece no percurso de uma análise. A cada análise, se uma análise funciona, porque nem sempre funciona, nem sempre tem, a gente pode dizer que tem operação analítica, né? Mas se tem, algo disso se processa. Né? Isso que é o real, porque me parece, e é uma pergunta para vocês, o que é a aproximação do Lacan da mística? Da o quê? Da mística, da Santa Teresa, do místico, do campo do místico. Por que ele se E- aproxima disso? O que vocês acham? Porque eu fico pensando que tem a ver com esse real no meio, imaginar o real do simbólico, entende? Que tem a ver com essa, Nunca, essa articulação entre o lado feminino e o lado masculino. Desculpa, Aham. gente, começo a falar, fico com vontade de trocar essas coisas que eu acho que são, a meu ver, importantes e Eu que me faz chamou a atenção, me chamou a atenção que o Lacan, quando fala da Santa Teresa e do São João da Cruz, ele diz que os escritos dele são jaculações místicas e que então que ele estava se colocando ali como esse que pode gozar dessa forma, né? Porque ele supõe um gozo na Santa Teresa na estátua de Bernini. Ele fala que está que muito seria o claro. quê? Que Hã? seria, que seria o quê? O que é esse gozo místico? Como é que a gente traduziria isso, né? No trabalho dele? O que o Lacan faz, por exemplo, com a partir de determinado momento que ele faz o L'Insu que cede, né? L'Ambiviste, né? O que ele está fazendo, né? Está fazendo, está brincando com as palavras, está fazendo equívoco com as palavras, Está né? equivocando. Está Uhum. Se deixa equivocando. inspirar por uma outra Está fazendo dimensão xiste, né? místico, que é o real do simbólico, que é imaginar o real do simbólico. Eu penso meio bobo assim. Olha só, ele fala assim, lá no momento de concluir, não há nada mais difícil que imaginar o real, porque ele escapa e é seguramente devido a isso que temos a inibição. Aí ele fala, o tecido imaginado é representado. E aí ele vai falando da importância do imaginário. Você tem razão, porque se o que é o legível é o que é nisso que consiste o saber, se vai se tornar legível, né? Tem o simbólico aí, tem os três. Você só lida a partir do simbólico, você não faz nada Mas eu, senão a partir do simbólico. mas assim, eu quis destacar porque a gente estava com a louca da casa e a louca da casa e a imaginação, eu queria destacar que talvez ao ter trabalhado isso, o Lacan, ao ter trabalhado isso, tenha se apoderado da imaginação e tenha tomado o imaginário de uma outra forma a partir dali, Mas, né? Ruth, só de você pensar, imaginar o real do simbólico, isso é uma outra via, não é a via do imaginário da representação. Porque, assim, a comunicação, né, ela depende do imaginário como representação, Hum. mas o inconsciente não. A lógica do inconsciente não tem nada, não cai nessa, não tem nada a ver com isso, não cai na representação. E é isso que é o campo que é Mas tão quando a gente difícil. está pensando, Cecília, é uma questão mesmo, assim, a questão da escrita, né? Porque do jeito que o Lacan estabelece, ele aproxima a questão do imaginário, e aí ele traz mais exemplos no campo da escrita,
como um suporte mesmo, como alguma coisa de imagem, assim, a imagem da letra, né, a imagem da sei lá, a gente pode até metaforizar isso para outras coisas, né, assim, mas pensando no ato da escrita, quando ele coloca isso da suposição, né, supor alguma coisa, ali onde não tem, eu acho que tem a ver com isso. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer Sabe o que entender. eu pensei, Luciana, você falando Ah, disso? Eu lembrei da tangerina do Ferrero Goulart. A uhum. tangerina do Ferrero Goulart é esse imaginário. É a partir dele, aí ele faz ele imagina o real do simbólico. A partir dele tem esse objeto que tem toda essa representação, ele vai introduzindo o real aí nisso que tem tanto imagem quanto aí ele vai trabalhar mais na dimensão simbólica, né? E aí vai inventar a partir disso. Me fez pensar um pouco isso. Uhum. E aí, outra coisa que eu queria perguntar para a Luciana, e juro que eu vou ficar calada agora. Eu acho que tem mais gente para falar. Assim, você vê o Lacan distinguindo a escrita como escrita numa análise ou como escrita de um livro, de um texto de um livro, porque ele se refere a texto o tempo todo, que é o texto do sujeito, é o texto do sujeito. Então, eu não sei, eu queria ver se isso, né, se ele faz essa distinção. O Então, que ele deixa muito claro é a distinção do dito para o escrito, né, isso ele deixa muito isso. claro. Agora da escrita, o texto, dito em ana isso eu não sei te dizer não, Cecília. Você quer uma coisa? Eu digo, eu vou ficar calada, mas eu vou dizer essa é a última. Fala. Pega lá o Leturdi, vocês lembram o que ele diz no início do Leturdi? Como é que ele começa? Que se diga, fique esquecido por trás do que se diz, O que né? você uhum, uhum, Entende? É a estrutura uhum, da leitura e da escrita numa análise. uhum. Mas e quando ele diz no Seminário 21 que para saber um pouco mais é preciso escrever? Sim, mas porque se você não escrever, você vai fazer uma terapia e não psicanálise. Você não escreve nada. Você vai dando Não. sentidos, ressentidos e sentidos para o mesmo. Você não Uhum, escreve nada, não tem invenção, você não desloca, você não muda de sentido. uhum. Eu leio assim, gente, eu posso estar errada, pelo amor de Essa Deus. questão não, eu acho ótimo, porque essa Nenhuma. questão apareceu, Eu sempre tenho. aparece, Cecília. Sempre aparece isso, mas Isso, né. é, Fala. E Eu aí, queria eu, falar, eu acho que ele, na grande maioria do tempo, ele está falando dessa escrita oral, da Hum, oralidade da escrita, mas eu acho que é, quando ele está preocupado com a transmissão da psicanálise, ele também está falando dessa possibilidade de recolher nessa jangada o que iria para o esgoto, né? Em termos de escrito de fato, que passe em textos escritos. Eu acho Sim, que ele, quando ele fala da publicação, da ele Pubeli, né? fala é, Da Pubeli, né? da preocupação de Ah, recolher sim. essa, Não, essa sim, jangada, sim. né? Sim, eu acho E super aí, importante. e aí Hum, quando coloca essa relação da escrita numa análise lacaniana, né, que o Lacan propõe, e numa psicoterapia, eu acho que é isso, não que a Rosa Monteiro traz assim diretamente, mas é o que a Berea quando ela aponta, né, quando ela fala dessa terceira experiência, dessa terceira ida, né, a quando ela vai de fato no analista lacaniano, que ela consegue voltar na história dela, construir essa narrativa e fazer rasura. Porque é nesse momento que ela localiza isso, né? Essa outra forma de escrever a própria história. E aí ela faz todo um percurso a partir daí. Uhum. e ela fala que quando ela for escrever esse livro que você cita, ela
ela pôde dizer, além do que ela já tinha dito em todas as análises dela, algumas coisas a mais, né? Que ela Então, coloca aqui porque no o livro. esforço da escrita faz isso. Aham. Aí é uma escrita que é A escrita da do letra papel, mesmo ali, do papel, de Eu acho que desenhar a é. letra. eu acho. Celeste quer falar. Eu vou Fala, perturbar fala, uma. Vai, Celeste, depois eu. vai. Nossa, tá tão maravilhoso aí o papo de vocês que dá até pena de pedir para falar, né? Mas eu Não, queria descer um pouquinho o nível aí dessas alturas todas de onde vocês estão falando, que realmente de alturas assim teóricas que a gente fica tentando acompanhar, né? Mas eu estava querendo trocar uma ideia com vocês com relação a essas questões, né, do imaginário, do simbólico e do real numa obra, e do quanto ter trechos da obra pode nos afetar, né? Uhum. Essa afetação que o leitor sofre ao ler uma obra, eu fico me perguntando o que está ali por trás daquilo, daquele escrito, né? Eu vou dar exemplo que me afeta tanto. Por exemplo, você vê lá na Clarice Lispector a questão da barata. Eu acho que não tem uma pessoa que consiga ler aquilo sem se afetar. É uma coisa forte. Uma outra cena de literatura também, de texto literário, que eu estou me lembrando, e aqui eu estou querendo trazer também essa questão de toda ficção é autobiográfica e toda autobiografia é ficcional, né? Uhum. Eu sempre achei isso também, que é impossível alguém escrever uma coisa, seja lá o que for, que essa pessoa não esteja ali, esse sujeito não esteja ali colocado, né? Uhum. E aí, Ruth, sabe que eu me lembrei do Michel Laube no Diário da Queda. Uhum. Ele veio a Vitória, né? E Uhum. ele então se apresentou e a gente estava discutindo a obra dele, Diário da Queda. E o Diário da Queda, ele me impressionou fortemente na cena da queda. Não sei se vocês lembram, mas eu vou fazer um recorte aqui da cena da queda. Vamos lembrar que o Michel Laube é judeu, né? E ele deixa passar muito isso nos textos dele. Então, tinha uma celebração judia quando as crianças e os adolescentes faziam aniversário, que era o seguinte: os coleguinhas eram convidados e pegavam aquela pessoa, aquela criança ou aquele adolescente e jogava para cima e segurava tantas vezes quantos fossem as datas, o tanto do aniversário. E ele estava contando a história de um menino, né, que a gente lendo assim, a gente fica identificando muito com ele próprio, né, parecendo uma coisa autoficcional, e aí é uma festa de 13 anos. Aí os coleguinhas foram e pegaram o garoto, né? E jogaram 2, 3, 13 vezes. Quando o menino voltou, eles soltaram e saíram correndo. Não seguraram o menino. Aí vocês imaginam a catástrofe que foi, né? Então, essa cena, ela me deixou profundamente impressionada. Como que aquele grupo pode ter feito aquilo, né? Então, a gente sempre está também referido às nossas questões quando a gente se afeta, claro. Né? E aí eu fiquei pensando, um filho meu, um neto meu, que alguém fizesse isso. Eu ia ficar muito injuriada. E o negócio deu uma confusão danada. Mas o que eu quero contar mesmo para vocês, tirado disso que eu estou falando, é que no debate com o Michel Laube, eu falei, esse negócio é um troço que me perturba há muito tempo. Toda autoficção, né, ela é autobiográfica? Não, toda ficção é autobiográfica? Isso me parece uma coisa autobiográfica. Aí, aquela coisa da louca da casa, né? Fiquei, será que aconteceu isso com ele, com o Michel Laube? Aí eu levantei a mão e falei, queria te fazer uma pergunta. Ele falou, o que foi? Eu falei assim, essa cena da queda aconteceu? Aí ele parou assim, olhou para lá, olhou para cá, olhou para mim. Eu não vou te contar isso. Uhum.
Ele não me respondeu a pergunta, né? Mas eu fiquei com aquilo ali, uma coisa assim muito, que mexeu muito comigo, né? Ao ler essa cena, é uma cena muito forte, E né? Mas ele, ele, inclusive, disse no dia, né, de que a gente fica tentando identificar o que é do autor, né? E aí isso, ele falando que precisa sempre ter algo de ficção. Isso é tão evidente nas nossas análises, né? Assim, como que você conta a sua história e a sua relação com o outro N 300 mil vezes alguns dados, né? E como é que isso vai mudando, né? Mudando essa escrita, né? Graças a Deus, né? Assim, uhum. graças à Aqui, psicanálise. olha, mas fora isso, eu queria falar para vocês que foi uma surpresa para mim. Eu não conhecia a Rosa Monteiro, foi uma surpresa, surpreendente. Gostei demais do escrito dela. Vou ler outras coisas dela, porque realmente valeu a pena. E já até Ô, mandei para a Celeste, Luciana um é, agradecimento aí pela sugestão, né? o Uhum, barato, você estava trazendo o Laube, né? Assim, eu acho que o barato do pacto autoficcional é que ele faz a gente questionar isso que é o óbvio. É claro que é ficção, né? No momento que é isso que Cecília está trazendo da questão da análise, né? Também, né? É sempre uma tentativa de abordar algo do real, né? Mas que sempre escapa. Você não tem como, né? Assim, que então é a a gente coisa da sabe mentira, né, disso. Luciana? É a coisa da mentira. Mas esse tipo de escrita faz a gente ficar assim, mas espera aí, será que isso aconteceu de verdade, Aham, né? Assim, tudo aconteceu e nada aconteceu. Quer dizer, se aconteceu no livro, se aconteceu na escrita dele, aconteceu, mas também não aconteceu, sim. né? Assim, porque ele está, então faz um jogo, te coloca nesse terreno, né? Mas eu acho que isso tem tudo a ver também eu fico pensando no fantasma, né? Assim, no percurso de análise que você sustenta, que aquela mentira, aquela ficção, aquela história te sustenta ali, né? E num determinado momento você se dá conta que peraí, mas isso aqui aconteceu, né? Acho que, enfim, né? Isso cai, mas ainda foi o que te sustentou até ali, né? E o que que você faz dali para frente? Me associei com a questão da fantasia. A verdade Uhum. mentirosa, né? A verdade mentirosa é. É. Celeste, e Hum. a Lispector é a escritora preferida dela aqui no Brasil. Você falou da Barata, eu Ah, lembrei é? muito. É, Aham, disse que ela é fã número um, apaixonada pela Clarice Lispector. aham. E pela Barata, com certeza. Pelo conto da Barata também. Olga, tem Eduarda no chat pedindo que não está conseguindo levantar a mão. Ai, gente, não vi. Cadê? Paula, mas Paula está aqui já. Já está com a Não, mão é levantada. só fazer um gancho assim, né, com que a Celeste e a Lu estavam falando. É, a primeira coisa que eu falei aqui quando a gente abriu aqui, né, antes de todo mundo entrar, foi essa, né? A pergunta que não quer calar, quem é M? Né? E eu fiquei o livro inteiro tentando descobrir quem era M, Que assim, era o no tal do final. ator. Quem era o ator, né? Quem era esse ator que virou a cabeça dessa mulher e tal? Aí no final, cara, ele podia ser fruto da imaginação dela, essa história, não sei, enfim, é uma E não ficção. interessa, né? E não Assim, no interessa. final das contas. Eu terminei o livro assim, eu terminei o livro com essa sensação. Eu falei, tá, eu fiquei o tempo inteiro querendo descobrir quem é o tal do M, mas Uhum. não era isso. Serviu para ela narrar e contar e recontar, porque você vê que o jeito que ela estabelece a história no começo, antes dela fazer esse percurso, essa travessia, o jeito que ela podia contar era e depois ela E passa a no final contar de ela um conta de outro outro jeito. modo, Uhum. né? Focando na É. história, vai se O implicando. passeio, o passeio que ela faz pela literatura, pelos autores, pelas obras, pelos perrengues de cada escritor, eu achei fantástico.
para mim, isso saltou da obra com muito mais força até do que a própria ideia dela Historinhas. inicial de escrever sobre a escrita, né? Escrever sobre escrever, né? Eu também não conhecia a Rosa Monteiro, foi a primeira vez que eu li, gostei pra caramba. Já estou aqui agoniada. Se a Eduarda quer falar, ou senão já temos que Cadê pensar Vai, ela? vai, vai, Eduarda. Gente, Cadê você, Eduardo? boa noite. Eu tô em outro computador, Paulo. Tô em outra imagem aí. A gente até Eu vi que o Não, avatar dela tá é da, diferente. é o da minha tia, a Luciana também, tá, Lu? É uma intrusa? Não, é a É, Eduarda. Fala. gente, boa noite. Pode aparecer, não, Eduarda. Mostra sua carinha aí para gente. Peraí, vou tentar. Ô, Cixi, deixa eu te falar. Eu já tinha trabalho com a Camila, com a Ruth e com a Luciana. Agora você me deu mais trabalho ainda, ó. É para isso que a gente Eu está não aqui. entendi nada, não entendi nada. Você falou. Deixa eu falar para vocês assim, diferente de todo mundo que falou até agora, eu não conheço a Rosa Monteiro, não conheço mesmo, porque eu não li o livro. Eu vim para cá sem ler o livro, eu vim para cá apostando no assunto e no meu interesse, na minha aposta que eu faço nesses temas, mas eu não conheço a autora. E mesmo assim, o evento de hoje, assim, psicanálise acho que mexe comigo já há muito tempo, mas pelo menos um ano aí, mas assim, esse tá se escrevendo no corpo mesmo, e eu queria assim deixar algumas impressões que eu tive, porque eu fiquei assim tentando fazer recortes da fala da Lu, da fala da Ruth, da fala da Camila, só que eu acho que pelo menos para mim, assim, o que ficou foi uma junção das três, assim, que eu fiz com o tempo e com a fantasia, assim, porque me parece muito que o tempo ele é um instrumento de elaboração da vida, sabe? E eu acho que a escrita é um instrumento poderoso, é um outro tipo de instrumento poderoso para ajudar a gente a elaborar isso no divã mesmo, a recontar a nossa própria história e às vezes olhar para até mesmo eu achei uma coisa muito bonita, não vou lembrar. Engraçado que eu não vou lembrar a frase que a Camila usou, assim, mas a Camila foi alguma coisa dos amores, das dores, e aí no final das contas para mim ficou a vida, assim, numa hora da fala dela, que eu falei assim, poxa, ela tá falando da vida, né? Ela tá falando de amor, de dor, de tudo ali. E aí eu acho que é isso, assim, porque uma coisa que a Luciana falou na fala dela também foi a questão de como que a escrita se articula com o analista, né? Com a escrita do analista. E aí eu fiquei pensando, poxa, mas a história do analista se escreve no divã, se escreve no corpo e se fala no divã, né? Eu acho que ficou isso para mim. E eu acho que eu vou precisar de mais tempo para poder elaborar tudo isso que veio para mim aqui e talvez escrever sobre isso também, né? Mas eu só queria deixar. Você me fez questionar. Termina, Eduarda, depois Não, eu. assim, eu queria deixar registrado porque o psicanálise e arte assim, é realmente um presente mesmo, que me faz pensar e me faz trabalhar. Assim, eu tô com a voz embargada, já não queria nem abrir a câmera. Mas assim, eu vou precisar trabalhar e Cecília me deu mais trabalho. Eu gostei da parte da Cecília, não, tá, Cecília? Porque eu não entendi nada que você falou. Mas ela faz isso com a Vou gente. tentar, não, vou Mas é falar uma bom. coisa. Tô Mas eu brincando, vou tô falar uma brincando. coisa. Eu vou tentar falar uma coisa que todo mundo sabe aqui. Por que o Lacan fala que o inconsciente é o discurso do outro? O que é isso? O que a gente entende? Isso é um beabá do Lacan, não é? O que é isso? O que é o inconsciente é o discurso do outro? No quê? Como é que a gente... Conta para gente nós, Cecília. Isso todo dia. A gente trabalha com... Por que quem trabalhou o projeto? Vocês trabalharam o projeto, não foi, Ruth, recentemente, né? O que é memória para o Freud? Nós trabalhamos a Carta 52. Na Carta 52, você lembra o que é memória para o Freud? São os traços, Os traços, a marca do outro. É um ambiviste. É um ambiviste, por isso que só pode ser invenção. Tudo que se escreve é invenção.
né? Porque, assim, o que a gente leva para uma análise, né? Tá bom, criação, Ruth, pode ser criação ou invenção, a gente pode distinguir as duas coisas, né? Tentar, né? Mas, assim, o que a gente leva para análise, tudo que a gente fala da história da gente, está marcado por esses significantes aos quais a gente está alienado, né? Uhum. E as dores que a gente leva para uma análise são aquela trama significante que você está alienado sem saber do que é. Você fala da sua dor, do seu ponto de sofrimento, né? Mas esse sofrimento tá todo, tudo que você fala está sustentado por significantes que são alienados, né? Alienados nesse outro, que é isso que é o inconsciente, é o discurso do outro, né? E o que é o papel do analista? Se o papel do analista for dar sentido a isso, fica nesse ponto. Não é? O papel do analista é trazer e equivocar, né? Permitir uma leitura e uma escrita nova disso que esse sujeito está trazendo. Né? Porque o que ele. E aí, por que talvez a autobiografia é sempre ficcional? Né? Porque o que você pode dizer, né, tem a ver com isso que você está marcado no discurso do outro. Você inventa o tempo inteiro, né, vai criando invenções da sua própria história. Versões, né? Assim, Versões, você tá certo. A gente recebe tem que alguns diferenciar. significantes, né? E você vai, Só né? que Vai você não contando sabe, né, Ruth? alguma verdade, né? Alguma suposta verdade a respeito de qual foi qual o lugar que o outro me quis, né? Como Que é não que eu fui existe. desejado pelo outro, Que né? não existe, que é apenas são marcas com as Uma quais a gente suposição. constrói a vida, É exatamente, né? uma A gente suposição vai sempre. construindo a vida, né? Eu Então, acho e que essas coisas, só para concluir, essas coisas são muito básicas no Lacan. O Lacan trabalha em cima disso o tempo inteiro. É muito difícil, sabe, Eduardo? É mesmo, é difícil o tempo para a gente. Mas é que isso é o básico do Lacan. É o beabá. Quando ele começa a trabalhar, a lógica do significante para o Lacan tem a ver com isso. Não é por isso que ele, em determinado ponto, fala lá que a escrita não tem nada a ver com significante, porque ele está se referindo, a meu ver, ao significante sociriano. E depois ele vai dizer o que é esse significante para ele. Que lógica é essa para ele? Né? E quando Camila recorta aquele pedaço do texto lá na página 52, Camila, eu acho que o que ele está dizendo é o seguinte: você pode escrever a respeito do inconsciente, mas não é isso que se ensina do inconsciente. O que se ensina é isso que você pode fazer, que pode comparecer como equívoco nessas escritas de uma análise. Mas você pode escrever sobre, mas não é isso. Isso eu leio assim. Eu estou lendo assim o que ele está dizendo aqui, entendeu? Teoriza, tarará, tarará. Mas isso é outra coisa. Você ensina seu inconsciente a ler, é verdade. Mas quando você escreve sobre isso, não é disso que você está falando. A Lígia abriu a câmera. Você quer falar, Lígia? Fala. Quero sim. Ei. Não, fiquei incomodada um pouco com a fala da Cecília, porque eu fico pensando assim, Lacan no seminário, se eu não me engano, 19, que ele traz os dois axiomas, né? Não há relação sexual atrelado, Iliá Delan, né? Destacando esse né? Esse disparatado, né? Esse que ainda não está encadeado, né? Se isso não, e esse é o ponto de gozo. Se isso é o que eu entendo como real, né? Então, quando eu fico pensando, mesmo quando ele trabalha, né, tanto na terceira, que ele faz um tipo de... O que seria, como é que chama? Imaginário, o simbólico do real, como é que ela falou? Ficou meio estranho para mim. Né? Porque me parece, pegando o exemplo que ele dá, né, do dizer que faz nó lá no RSI, ele fala, no primeiro momento, né, que o sujeito está sonhando, há um acontecimento de corpo, o sujeito acorda, né? Tem uma afetação.
Eu acho que esse é o ponto do real, né? E aí, quando a pessoa vai pensar sobre isso, já vai começar a falar, isso já é uma outra dimensão, né? Até que ele possa elaborar, né, desse dito se transformar num dizer. E aí ele fala que esse dizer faz nó, né? Quer dizer, algo é simbolizado aí. Então, eu vou entender isso que a Cecília está colocando, entendeu? Porque eu Ô, acho que Lígia, só há subtração de gozo se você começar a trabalhar com Lalang, entendeu? Essa coisa anterior, quer dizer, já vai, são nuances, né? Quer dizer, o que está, a rede significante é importante, sim, mas é preciso avançar um pouco mais, de ver essas manifestações, né? Da tonalidade, da forma do sujeito falar, né? Desses, isso, desses, desses, desses enigmas, né? Enigmatizar os ditos, né? Então, não consigo entender. Isso aí você pode, né? Quer dizer, não sei, eu estou me atrapalhando um pouco. Eu só não não, entendi não está não, não está não, Lígia, eu acho, sabe o quê? falar desse ponto do Iliad Elan, né? Quer dizer, esse um disparatado, esse um que está fora da cadeia. Como é que você faz para trazer isso para uma cadeia significante? Olha só, eu acho, sabe o que? Eu acho que a gente está precisando, assim, eu comecei a ler, a escutar e ler coisas que algumas outras pessoas estão fazendo, porque eu comecei a ficar incomodada com uma repetição de mesmo. E comecei a procurar algumas pessoas que estão trabalhando e comecei a reler Lacan a partir de coisas que eu consegui aprender de outras leituras. E tem coisas importantes, você lê o Lacan, isso fica claro. Por exemplo, o que é a IA1 é muito difícil de entender. Eu gostei de uma coisa que eu ouvi recentemente, que é mais ou menos o seguinte: a gente tem uma tendência a olhar para o humano como se houvesse uma ontologia. Sem querer, a gente introduz um ser que a gente fosse encontrar e o real teria equivocar. Então, a gente tem um pouco a ideia de que há uma coisa que existe que o real vem equivocar. Na verdade, o Lacan diz que não há ontologia, né? Ele diz não há. O que ele está dizendo? O que há? É o campo da linguagem. O que há é o campo da linguagem. Né? Então, o que você... por exemplo, a lógica do significante com Lacan, ela inclui Lalang. Quando você não é significante, porque você tem um equívoco de tomar o significante muito na perspectiva sociriana. O significante não tem nada de sentido. O significante ele só tem valor pela sua diferença. O Lacan diz isso várias vezes, ele fala disso em vários momentos, porque ele não é nada, ele em si não é nada. Uma cadeia significante é que o fato de que você tem e é o mínimo para o Lacan de significação é o ponto de estofo, é um deslizamento e uma retroação. Então tem muita coisa que muda, entende? O sentido que a gente às vezes está dando para isso. Eu acho que ele tem o dizer que faz nó para mim, sabe o que é? É imaginar o real do simbólico. É isso que é o dizer que faz nó. É justamente isso. É imaginar o real do simbólico. É quando você tenta dar ao simbólico, que é esse campo que pré-existe, ao qual a gente está alienado, né? Significantes que você está alienado, quando você procura fazer alguma rasura nisso. E aí Eu isso é acho quanto outra Lacan, coisa. Isso é o objeto A, isso é a relação do feminino com o masculino. Entende? Essa que eu entendo como a relação do feminino como da forma da sexuação. eu acho, então, tudo bem, não vou ficar aqui ficar Não, discutindo. fala, Eu vou Lígia, propor fala. convidar que a escola convide uma pessoa para trabalhar o que é linguagem com Lacan, como é que ela pensa Ou linguagem com Lacan. Eu acho que vai Ou dar a uma... gente pode pensar até em trabalhar mais aqui, pode chamar a pessoa da linguagem, né? Assim, mas eu acho que também a gente podia, talvez, avançar nessa letra que muda, né? Imaginar o simbólico do real, imaginar o real do simbólico, né? Assim, essas duas formulações, a gente podia trabalhar mais isso também, né? E essa Porque a Vai gente lá procura essa página que eu estou dizendo, que ele é textual.
E eu Devolve a trabalhei isso página. recentemente no seminário 21, primeira aula, chama a página essa coisa, eu tenho essa versão, que essa versão que acho que todo Que mundo a gente tinha. é 1-7 a página, 1-7. Mostra a Na capa, sala 1, Cecília. Essa vou aqui, a mostrar. É gente está aquela que lendo, Cecília. é essa. É aula 1, Ponto página 7. 7 da, página, da aula 1. Exatamente, é essa versão Ah, aqui. tá. É o mais antigo. Pega lá na página 7. Eu posso te ler aqui para vocês, se vocês quiserem. É a Tá versão bom. lá do É a Nordeste. ordem que importa, é a ordem que importa. Ele chama a ó. atenção que o real precisa estar no meio o tempo todo, falar disso, né? Ele vai Uhum. dizer. Fala, Olha, Lígia. Então, com essa aqui, que é do pessoal lá do Nordeste, que as publicações deles são muito boas. Eu acho que faz muita diferença, né? Eu penso assim, né? Mas, O de que qualquer faz diferença? Não, eu acho que essa versão, se você puder comprar essa versão daquele pessoal lá do Nordeste, como é que é? Ah, já tem esse seminário naquele? Ah, tem. É verdade, eu tenho. Vou tentar achar lá. Mas tem alguma coisa diferente? Eu acho me parece ser um pouco mais claro, né? Ó, Não o meu sei. 21 é esse aqui, ó. O seu Gente, até quando outro. a gente vai no francês, lê uma coisa, por exemplo, estava lendo o Saint-Thomas, indo no francês, caramba, dá dó. Dá dó, porque é muita coisa que pula, e o sentido do francês, a ressonância, né, na língua francesa vai dando. Aí já está mostrando que essas diversas formas, né? Imaginarizar o simbólico do real, ou simbolizar o real do... Sei lá, essas diversas formas. Sim, É isso, ele está muito trabalhando com legal isso. essa parte. A gente podia Está trabalhando trabalhar um com dia desses na escola. Eu é, vou ver. é, do nó levógero, do estrógeno, ele vai fazendo essas. Eu acho que a gente podia pegar por aí. Isso é importante, por exemplo, né? Um caso clínico, quando você está trabalhando, você às vezes precisa ver aquele sujeito, sei lá, pegar a questão do melancólico, por exemplo, que às vezes precisa ofertar um pouco mais de imaginário para ele poder ser. Uhum. E outro sujeito, dependendo do caso clínico, você trabalha de alguma forma. É para isso que serve, né? Agora, não é, eu não entendo sempre ser só dessa forma. A operação analítica é isso. No caso, a meu ver, A no caso de operação uma analítica neurose. do corte. Do corte numa neurose também, numa neurose. Sim, mas você tem que saber, né, que tipo de operação. Ele está dizendo aqui, ó, olha só, ele está dizendo aqui que o imaginário não deve ser colocado em qualquer posição. É a ordem que importa. E numa outra ordem destrógera, curiosamente, vocês têm a fórmula e aí ele vai complicando aqui a fórmula. Bom, depois a gente fala disso, gente. Eu Tá acho bom. que Mas agora foi não bom. dá para a gente destrinchar. Só para dizer Destrinchar. para vocês que eu achei aqui na tradução, está nessa publicação, está na página 16 em diante, tá? Pois Tira é, a ali que eu foto, estava lendo. manda, É aí Cecília. que eu estava lendo. Tira a Oi? foto, manda para gente, Tá, mando. tá? E vamos. Eu acho que a gente podia ficar por aqui, ver o que assenta dessa discussão, e a gente nem definiu a nossa próxima atividade para a gente poder relançar de repente alguma coisa e pensar isso junto, né? Agora, ela lacaniana, essa moça, completamente. Que impressionante. Não, o perigo de estar lúcida, Eu acho ela é genial. 10 vezes melhor. De repente trabalha nela, sei lá, nessa. Antes, porque justamente os casos mais graves clínicos, você pode aprender bastante com o perigo de estar lúcida. Eu acho que é um livro clínico que ajuda a gente a pensar. Mas o foco era outro, né? Não era a escrita. Então, a gente estava querendo fazer o foco na escrita. Então, por isso escolhemos esse. Mas eu fico pensando as saídas também
para os casos mais graves, principalmente para, né, para os casos de Das bipolaridade, psicose. psicose. Uhum. E eu lembrar que Ruth me apresentou esse A Louca da Casa há 500 anos atrás. Acho Foi. que foi a primeira vez que você falou disso no seu seminário. Acho que foi em Aham. 2005, se eu não me engano. É, E aí você muito me tempo. apresentou, depois a gente leu As Paixões também dela, que é belíssima, ela pega É vários lindo, lindo, lindo. casos, né? Ensina, é uma delícia de ler. É. Vamos, Eu acho galera. que desde lá de trás, Lígia, aquela frase que eu citei, que é cauterizar com palavras os silêncios da infância, era já o que eu tinha recortado nesse livro e que eu acho que, que isso aproxima muito esse que escreve, né, e tira do silêncio algo que dá nome ao que não tem nome e é o que a Faz gente faz o aparecer. tempo todo numa É, análise, né? Então, foi muito por essa de novo. via que a gente caminhou nesse texto. E ela, por exemplo, a Vera Iacolelli, lembrando um pouco, né, que ela fala que se ela não tivesse escrito, quando ela escreveu sobre o pai, sobre as coisas, ela teve uma outra dimensão. Isso. Ela já tinha falado 500 vezes numa análise, mas na medida que ela escreve, ela se surpreende com a Isso. dimensão, né, que ela faz. Então, tem uma importância, né? Eu acho que isso é muito evidente. Eu acho que é muito evidente quando você tenta escrever uma coisa que você está desenvolvendo, está lendo, está estudando e tudo mais. Esse esforço da escrita produz alguma coisa além do que você imaginava, né? Completamente, né? Pretendia Porque comunicar. a angústia a cena da angústia que a folha em branco traz, né? É um negócio que não pode, não tem outro caminho, né? E a reescrita, assim, eu fico muito impressionada assim, nas minhas passagens pela publicação da escola, a dificuldade da reescrita dos analistas, né, que às vezes não querem se submeter a uma reescrita de um texto. Mas é isso que a gente faz todos os dias na análise. A gente reescreve aquilo que diz, né? A gente tenta dizer melhor, a gente tenta ler de outro modo, né? E é esse esforço de ler de outro modo que vai permitindo algum deslocamento de Alguma uma escrita. posição sintomática. E é uma escrita. É uma escrita. É uma Esse escrita oral. deslocamento é já uma escrita. Isso, com certeza, com certeza. Agora tem mesmo essa coisa do papel, tem que pensar isso mesmo, tem alguma coisa aí. Talvez que tenha uma função similar ao que é isso que se passa numa operação no percurso de análise, né? Uhum. Sempre essa questão vem, mas é escrever mesmo, ou ele está falando da escrita dos nós, ou ele está falando, quer dizer, sempre fica uma coisa meio vaga, né? Mas talvez a gente possa pensar, como nada na psicanálise é total, né? Talvez seja uma das possibilidades, né? Assim, e alguma coisa que faça, se a gente puder metaforizar, né, o ato da escrita, o que pode fazer o que pode funcionar como um correspondente do ato da escrita em cada análise para cada sujeito, né, dentro das circunstâncias de cada um. Mas é fato que ele traz muitos exemplos do ato da escrita, né? Então, é com isso que a gente tem para começar a pensar, né? Mas, talvez Luciana, Você no seu estilo da clínica, né, Luciana, você se utiliza, eu também, desse recurso de pedir o paciente o analisando para escrever. Isso tem efeito, a gente sabe. De que você pode falar disso também? Isso que você acabou de dizer, só complementando, né? O que você acha qual é a função da escrita, né, quando você solicita?
não é sempre, não é como um protocolo, porque não tem, né? Mas assim, em algumas situações, você encoraja no que a pessoa escreve, na inibição, isso funciona muito bem. Às vezes a pessoa precisa dizer alguma coisa e não consegue, né? Então, Sim. você encoraja que ela escreva, né? E às vezes escrevendo, ela pode se dar conta de algumas coisas também e fazer essa mensagem chegar, né? Assim, mas eu acho que a gente precisa deixar isso como questão, sabe, Lígia? Assim, e não como. Porque isso para mim não é claro, né? De que escrita que ele está falando? É do ato da escrita? Ou. Claro que tem uma escrita que a gente faz, né, na oralidade, eu disse isso, assim, mas o que é esse esforço a mais que ele está mapeando, né? Assim, o que ele está chamando de esforço a mais? Uhum. Não sei. Olha, Por que ele E o bota que isso que do ele lado. fala que para saber um pouco mais é preciso escrever, sim, porque é isso que se né? faz. Gente, vocês já pensaram por que que o primeiro texto dos escritos é a carta roubada? Vocês leram a carta roubada até o fim? Sim, Vocês leram o repartitório? Vocês entenderam o que quer dizer aquele repartitório? Já leram isso? Repartitório. Ah, a leia a carta carta roubada até o rodada. final. Lê o texto até o final. Não, já li até o final. Ele discute um negócio que chama de repartitório. Por que que ele está Não me fazendo aquilo lembro lá? Vai agora. lá, pega lá para ver. Faz um trabalho de lógica brabérrimo. Porque a escolha, os escritos, a escolha da ordem dos textos é dele. Os outros escritos não, é Millet. Mas os escritos é dele. E ele diz por que que ele coloca esse primeiro texto. Ele fala, a letra está ali. A letra está ali. Depois a letra está na instância da letra, um dos textos mais fundamentais. O Lacan está falando de leitura e escrita o tempo O tempo inteiro, todo. numa análise. A É, análise é de leitura e de escrita, ele está dizendo isso. mas Claro, a gente está assim, se no perguntando se tem seminário que eu outra fiz, dimensão, alguma coisa na ordem de escrever. Mas eu acho que se a gente fica com. Assim, às vezes eu fico achando, já disse isso na escola, que a gente quer ler os nós sem o chão para que Lacan tem para chegar nos nós, né? Não é o caso de muitos de nós que já teve muito chão, mas é de você chegar a trabalhar os nós sem entender o que é simbólico, imaginário e real, né? É difícil. E entender isso é ir e voltar. Gente, eu estou cara, com 40 anos de trabalho, eu estou voltando ao Seminário 6, não é à toa. É por isso. É porque eu estou querendo ver o que é simbólico para o Lacan. Eu estou aprendendo muita coisa que eu não sabia, que é básico no Lacan. Entende? Cília, olhar para a folha em branco, a angústia de olhar para a folha em branco, não seria imaginarizar o simbólico do real? Uai, mas como o simbólico do real? O real não existe. Sabe o que o real só existe quando o simbólico faz furo? O real Então, por si é nada. Então você mas tem não que é ter o quando real tem você que estar no escreve. meio. Lê esse trechinho do livro, ele diz o real tem que estar no meio. Hum, uhum. O simbólico vamos. pré-existe e o real vai comparecer porque faz furo, o simbólico faz furo no Faz real. furo no real, Aí exatamente. é que o real Você, comparece. Aí é na dodulação. E no as que você escreve. letras, e se não forem destacadas as letras para demarcar esse furo, você fica É isso que cada sessão o analista tenta fazer. A cada sessão. Eu penso Ok. assim. Eu estou aprendendo isso também, tá, gente? Eu estou reaprendendo do que eu estou falando para vocês, muita coisa eu estou reaprendendo, com muito prazer, aliás. Porque se Uhum. ficar no mesmo cansa, né? A gente ficar falando Sim, mesmo. claro. sim. Então, assim, eu vou ir lá tentar estudar e estou aprendendo um bocado de coisa do simbólico que é um pouco mais complexo do que pelo menos, como eu lidava. E aí eu começo a conseguir ler Lacan de uma outra maneira, entendeu? Uhum. Boa Vamos dica. lá, gente.
Boa noite. Boa Obrigada, noite. viu? Obrigada a Vamos ver vocês. como a gente Obrigada. Tchau. Obrigada, toca em frente. obrigada pelo Beijo. espaço, viu? Um espaço novo, de Foi novidades. ótimo. Tchau. Tchau.